Vida longa e próspera comunidade escolar, começando mais um AL Podcast, audaciosamente indo onde nenhuma escola jamais esteve. Eu sou o professor e atualmente diretor Felipe Fraga, diretor da Escola André Leão Puente, lá do centro de Canoas. Hoje estou com um colega novo aqui na bancada, ansioso para vir gravar conosco, né? O Hidalgo não pôde, era para ele estar junto aqui. Mas temos o Ronaldo Aisman aqui então, né, nos ajudando nessa gravação. Bem-vindo, Ronaldo. E hoje estamos recebendo então o reitor do Nila Salle, o irmão Paulo Fossati. Fico muito feliz de receber o senhor aqui pela proximidade, assim, né? A escola André Lampuente fica no centro de Canoas, a poucos metros do Nila Salle, e a gente está sempre lá, nós levamos os alunos, né? Recebemos os colaboradores também, já agradecendo a Carol que está aqui nos bastidores, né? E que faz o relacionamento com as escolas lá já há bastante tempo. E pelo Nila Salle ser uma escola comunitária que está sempre nessa comunicação com as escolas, né? Está sempre, de alguma forma, oferecendo ajuda ou nos ajudando de alguma forma. Eu fico muito feliz de poder trazer o senhor, de a gente poder conversar aqui no projeto de podcast da escola. Mas eu vou deixar o professor Ronaldo fazer a apresentação dele, depois a gente passa para o convidado. Tá certo, então. Bom, eu sou o professor Ronaldo Aisman, né? Eu sou professor de Química, minha formação inicial é na área da Química. Também trabalho com metodologia da ciência, né? E ali em Canoas trabalho na Escola André Leão Poente, no Colégio La Salle Canoas também, que fica junto, né? Da Unila La Salle. E então é uma satisfação estar aqui conversando. Espero que a gente tenha uma tarde bastante agradável aí. Muito obrigado. Obrigado, Felipe, Ronaldo. É uma alegria enorme estarmos aqui. E, de fato, nós estamos em casa porque a Unila Salle é uma universidade comunitária. E ela só existe por causa da sua comunidade para servir a sua comunidade. E na minha condição de reitor, eu prezo muito para que, de fato, façamos jus para que a comunidade, o entorno, os alunos do André Poente, sua comunidade, se sintam amados e acolhidos e sintam também que a Unila Salle é um espaço de formação e educação para todos eles. Nós vamos citar também os nossos apoiadores aqui, Reitor, porque a ProHub, que é a casa que nos recebe aqui, o estúdio, né, é um oferecimento da própria produtora que faz as formaturas da escola também, então eles nos emprestam o espaço aqui. E nós temos também parceiros que são outros projetos, né? O professor Hidalgo, que faz parte do projeto, já veio nos outros episódios aqui, ele tem um outro podcast, que é o Cadê Café, que é um podcast de comédia que está começando aí, então já deixo a dica. Nós temos um professor de Porto Alegre, que é o professor Viegas, que também tem um podcast, que é o Viegascast, e nós participamos de um outro projeto também de um professor de São Paulo, que é o Escola Pública Podcast, do professor Luciano também. O professor Hidalgo, como eu disse, não pôde estar presente hoje, mas está muito bem representado pelo professor Ronaldo aí. É a primeira universidade e o primeiro reitor de universidade que nós estamos recebendo no projeto aqui, como eu disse antes. Que honra, hein? Eu acho que os alunos vão se sentir contemplados, porque a maioria dos nossos alunos eles vão estudar no La Salle, né? Principalmente pela proximidade, mas também por esse relacionamento de nós recebermos os representantes do Nila Salle, de nos acolher. Agora, amanhã e quarta-feira, nós estamos levando no laboratório de anatomia os alunos também lá para conhecer, né? Então, para ver como é esse nosso relacionamento. A única coisa que eu tenho que dizer pro senhor aqui é que o professor Ronaldo Nila Salle é um empréstimo, viu? Ele foi trabalhar primeiro com a gente emprestou o passe dele lá, mas é só um empréstimo. Não vamos roubá-lo. Porque senão eu fico sem o parceiro de podcast aqui, né? Eu já perdi um, não posso perder o segundo, né? Mas, de fato, a Escola André Poente é a terceira escola pública que mais envia alunos para a Universidade La Salle. Olha que coisa boa. Bacana. Mas, reitor, então hoje nós viemos conversar com o senhor e, como de praxe nesse projeto aqui da escola, nós gostamos de falar sobre a vida escolar, né? Porque eu sei que vão perguntar para o senhor sobre a universidade, nós também vamos, né? Sobre a sua trajetória acadêmica, mas o que a gente quer saber mesmo é assim, qual foi a escola que o senhor estudou no fundamental, estudou no médio, como é que era o senhor como aluno no ensino fundamental e médio, se o senhor quer citar algum professor dessa época que tenha lhe marcado, né? Bom, eu não sou gaúcho, apesar de morar 40 anos no Rio Grande do Sul. Mas eu comecei em Santa Catarina, no oeste catarinense, em escola pública. E eu, como aluno, era um cara muito... Hoje me classificariam com
síndrome de déficit de atenção e hiperatividade. Os professores diziam, tu é muito elétrico, cara. E eu terminava tudo antes. Na época, os professores, para dar conta do Paulo, quando eu terminava, eu ia ajudar os colegas da direita, da esquerda. Era uma forma deles tentarem lidar com o Paulo da época. Mas estudei em escola pública até a 8ª série na época e vim para Canoas para o ensino médio, aqui em Canoas. O químico aqui, eu fiz ALAC, auxiliar de laboratório e análises químicas, e conjuntamente o magistério. E a partir daí, desde os 18 anos, comecei como professor e até hoje, mesmo enquanto reitor, eu nunca deixei a sala de aula. Então, esse semestre, por exemplo, toda sexta de noite, eu tinha aula no mestrado e doutorado. Próximo semestre terei aula na pedagogia, no mestrado, doutorado em educação, porque eu acredito muito que a transformação também se dá junto à juventude, junto àqueles que Deus nos confia. E tu perguntaste, professor, que marcou. Lá na minha infância, quem me marcou muito foi uma diretora, chamada Laedes, que ela dizia, nós temos que preparar as pessoas para a vida e não só para ter um boletim bonito. Eu tinha um boletim bonito, eu tirava boas notas, mas ela dizia, nós precisamos formar para a comunidade, formar para a vida, e aí como eu tinha muita energia, literalmente eu aplicava isso. Eu era chamado para declamar poesia, para participar na igreja, para participar na banda, participar no coral, onde eu tinha um espaço comunitário, lá estava o Paulo participando. E aqui no ensino médio, idem, quando eu comecei o ALAC e o magistério, eu já ia fazer estágio com meu violão nas costas, e os alunos adoravam, na época, um gurizão no meio dos guris, tocando violão, cantando, e por aí foi a minha trajetória. A escola do ensino fundamental já era uma escola lasalista, do médio? Em que momento o senhor vai ingressar na rede? Eu ingresso a partir do ensino médio aqui em Canoas. Aqui em Canoas. Legal. Uhum. Então, assim, falando um pouquinho agora da sua trajetória acadêmica, né? Se o senhor quiser trazer para a gente aí como é que foi a graduação, que especialização cursou, depois mestrado, doutorado, o que norteou? A gente sabe assim que na filosofia lassalista, né, nós temos diversas possibilidades assim, né, de seguir vários nortes. O que mais chamou a atenção para o senhor seguir a sua vida acadêmica, como foi? Hoje, quando eu falo com a juventude, principalmente com o ensino médio, eu digo que a literatura que eu estudo diz que a geração que está chegando vai passar no mínimo por 5 ou 6 profissões. 5 ou 6 profissões. Porque a expectativa de vida cresceu muito. Quem está lá no jardim de infância, a expectativa de vida vai superar os 100 anos, e a cada 10 anos nós vamos trocando, desenvolvendo novas competências, novas habilidades, nós vamos adiante. Quando digo isso para os jovens, eu me dei conta que eu já mais ou menos fui precocemente passando por essas profissões. E aí eu entro na minha trajetória acadêmica. Terminando o ensino médio, eu fui para Ciências Religiosas na PUC. Fazendo Ciências Religiosas na PUC, eu trabalhava muito com os pequenos cantores do La Salle. Eles tinham as catequeses de primeira Eucaristia, crisma. Imagine dar catequese de crisma para a juventude que canta. As minhas aulas eram uma cantoria o tempo inteiro. Eu tinha os melhores cantores por lá. E também dava aula para os picuruchos. Comecei com a 3ª série do ensino fundamental em Esteio. Isso durante Ciências Religiosas. Terminando Ciências Religiosas, para nós lassalistas era importante ter um pensamento crítico, porque a vida exige muito.
exige estar em vários lugares, várias situações, e aí, para a época, para todos nós, era recomendado fazer filosofia. O La Salle, na época, não oferecia filosofia. Eu fiz filosofia na Unicinos, já comecei a atuar no ensino médio em Canoas com filosofia, no próprio La Salle. Terminando a filosofia, eu me identificava muito com a área humana, e aí terminei a filosofia no mesmo dia da formatura, lembro, porque eu terminei o vestibular para psicologia na Unicinos. No mesmo dia terminei o vestibular, fui no banheiro da Unicinos botar a toga e me formar em filosofia, e continuei mais 5 anos e me formei psicólogo. Nessa trajetória de psicólogo, ajudei muitas pessoas, trabalhei uns 20 anos como psicólogo clínico, já por, creio que toda uma influência do meu pai, que ajudava muito os casais, ajudava muito as pessoas, e hoje ele está com 90 anos e as pessoas ainda o buscam para ter conselhos, para ter orientações, isso é muito bacana. Terminando a psicologia, só para dar uma linha do tempo, eu fui ser diretor da escola Irmão Miguel La Salle, em Niterói, Canoas, e aí eu fui fazer pós em gestão educacional no próprio Unila Salle. Depois de diretor, eu fui trabalhar na mantenedora, sendo responsável pela formação dos professores no Brasil todo e Moçambique. E aí eu fui fazer uma especialização em abordagem direta do inconsciente em Belo Horizonte. Toda aquela teoria que diz que nós, desde o útero materno, desde a concepção, temos forças de vida e de morte que vão nos orientando para sermos aquilo que nós somos hoje. Terminando essa especialização, eu fui para o mestrado em Psicologia Social e Organizacional na URGS. Isso me ajudou muito para entender as escolas, as culturas. Imaginem, eu orientava escolas aqui no Sul, escolas no meio da Amazônia, escolas no Pará, no Maranhão, escolas em Moçambique, na savana africana. Isso me ajudou muito, a psicologia institucional, a entender culturas, comportamentos, linguagens. Após esse mestrado em Psicologia Social e Institucional, eu voltei para a PUC e fiz meu doutorado em Educação. Educação, Pessoa e Saúde. E aí eu busquei a logoterapia do Viktor Frankl, estudando aquilo que dá sentido para nós. Ou respondendo aquela pergunta: o que faz tu acordar toda manhã e ter um brilho no olho? O que faz a nossa juventude todo dia levantar da cama, tomar um banho, sorrir para a vida e vamos para a luta? Então fui estudar essa logoterapia, o que move as pessoas. Nós estamos aqui para quê? Para que vivemos, para que lutamos, para onde nós queremos ir, o que dá sentido para nós, que legado nós deixamos quando vamos embora. Por exemplo, depois de 1 hora de conversa aqui, o que fica do reitor, irmão Paulo, para aqueles que vão nos assistir, nos ouvir. E fui fazer o meu pós-doutorado em Portugal, e no pós-doutorado eu fui encontrar a triangulação, estudando professores do sul do Brasil, professores de escola de classe média alta, professores que eram bons professores e outros deprimidos. Fui triangular com professores lá no interior do Maranhão, que ganhavam um salário mínimo e não tinham carteira assinada, e fui lá na savana africana, onde eles ganhavam ao redor de, convertendo para reais, R$100 mês, e praticamente não tinham o que comer. E lá eu também encontrei pessoas felizes e realizadas. E aí, no meu pós-doutorado, eu cunhei a categoria sentido, que nós só vamos adiante. Nós só lutamos quando, de fato, nós encontramos sentido na vida, nós temos um para quê. Quando nós contribuímos com o nosso entorno
e deixamos esse mundo um pouco melhor. Então, é aquela pergunta contra o capitalismo que diz, cara, o que eu vou ganhar com isso? Tipo, se eu viesse aqui hoje e dissesse, o que eu vou ganhar para falar com o Felipe ou com o Reinaldo? Não. Essa é uma pergunta egoísta, capitalista, mas é no diálogo com o Felipe, no diálogo com o Ronaldo, o que os alunos do André Poente podem ganhar conosco, podem aprender conosco, o que nós podemos aprender com eles, que pessoas melhores nós podemos nos tornar, nós três, a partir das nossas trocas e diálogos. E aí eu fiz esse estudo, onde cunhei essa categoria sentido, que eu trabalho até hoje nas minhas palestras, vivências e no trabalho também como reitor. E aproveitei a pandemia para fechar o círculo rápido e da formação. Na pandemia eu fiz um pós em neurociência, porque eu achei que eu já estava meio velho como psicólogo e tinha que dar uma recalchutada, porque o conhecimento em cada 5 anos ele dobra e ele já está totalmente ultrapassado. Nós nunca vivemos a velocidade da mudança como agora. Então eu fui entender um pouquinho mais sobre a neurociência, a neuroplasticidade, que diz que nós aprendemos a vida inteira. Nós temos sinapses, nós temos conexões, ou seja, nunca é tarde para amar, para aprender, para fazer outras experiências. E esse pós em neurociência, fruto da pandemia, também me ajudou muito a compreender as pessoas, o sofrimento humano, o luto, a dor, a morte na pandemia, e principalmente sermos mais resilientes com todo esse contexto que a vida nos traz. Isso é um pouco o panorama da minha formação. Vontade de trazer o reitor um pouquinho para a minha tese, que ouvindo ele falar sobre... vem um pouquinho ao encontro do... Estou entregando essa semana, né? A primeira versão da tese. E aí, ouvindo o senhor falar que algumas coisas assim realmente fecham, né? A gente vive na era da hiperconectividade, né? Mas da inteligência artificial, mas antes vem a inteligência emocional, né? E aí fecha um pouquinho com isso agora. Tu também tá ligado à música, né? Também. Também. E aí me lembra, Ronaldo, só quero trazer um recorte aqui. Quando eu estava na savana africana entrevistando professores, um professor de música, onde eles não têm dinheiro nenhum, não tem um violão, não tem um pandeiro, não tem nada. O cara saiu com os estudantes pela savana e eles, buscando dos cipós, construíram todos os seus, como se chama, os seus aparelhos, instrumentos musicais. E criaram um coral, criaram uma banda, quer dizer, os caras cantavam, dançavam com todos os instrumentos feitos por eles. Então, eles tinham um para que lutar, um para que buscar, eles não ficaram no discurso da queixa, o que nos falta, mas eles foram em busca de... Trouxeram soluções. Trouxeram solução. É o que a gente precisa. Aí eu fui dar uma palestra em Santiago do Chile e um professor de música levantou o braço e disse: reitor, mas como eu vou dar o melhor da música para os meus estudantes se a minha escola tem limitação de orçamento e eu peço 10 violões, ela só compra 5, eu peço 10 guitarras, ela só compra 2, e etc, etc. Aí eu contei a historinha de Moçambique para esse cara. Ou seja, quando nós temos um para quê? O que te move. Quando nós temos algo que nos move, nós atravessamos o banhado da vida e nós vamos adiante. Perfeito. Nós temos também dentro do projeto de podcast da escola essa preocupação, o Ronaldo me cobra bastante também, que é exatamente trazer trajetórias acadêmicas. Por exemplo, nós temos uma live falando sobre o livro que o Ronaldo publicou em 2021, né, sobre a pesquisa que ele estava fazendo, dos artigos
que ele estava fazendo aí durante o doutorado, né? Assim como nós temos de outros professores também. Já vou deixar o convite para o senhor para a gente vir falar especificamente sobre ou sua tese de doutorado, ou sobre a monografia de mestrado, porque nós gostamos de incentivar para os alunos, porque a escola é também uma preparação para isso, né? Nós tentamos mostrar para os alunos o que é o método científico, o que eles vão encontrar quando eles chegarem na universidade, qual é o sentido da universidade, que não é só ter um diploma, né? Eles vão para lá para ter uma trajetória acadêmica e também o foco é a pesquisa. A gente tenta fomentar neles isso desde sempre. Mas, então já deixo o convite para o senhor vir num outro momento, ou lá na escola, como eu disse, para falarmos então prazer. sobre o seu doutorado, sobre o seu mestrado, que daí a gente vai poder falar mais especificamente sobre ele, né? E nós gostamos muito de fazer isso. Mas a próxima pergunta, então, é sobre vocação religiosa, porque o Unila Salle, né, é uma instituição confessional, né? Ao mesmo tempo, o senhor se apresenta como irmão, e nós temos também os irmãos, eu já estive no Unila Salle, e nós temos aqueles que foram seminaristas também, que, pelo que eu entendi, não foi o seu caso, né? E como é que o senhor vê, assim, como pesquisador, de trabalhar numa universidade, essa relação da religiosidade com pesquisa acadêmica, com a academia, assim, como é que o senhor enxerga isso na sua trajetória? Bela pergunta, Felipe, porque a vida é um todo. Nós apenas didaticamente separamos a religião, a espiritualidade, a ciência, o movimento físico, mas nós somos um todo. Sendo um todo, a própria espiritualidade, ela é da nossa dimensão antropológica. Nós ocidentais confundimos muito espiritualidade com igrejas e religiões. E aí nós fizemos uma bagunça danada. Porque o jovem que diz, cara, eu não quero saber de padre, freira, pastor, eu não tenho religião nenhuma. Ok, beleza, cara. Mas mesmo não tendo religião nenhuma, eu tenho uma dimensão espiritual sem ter nunca pertencido a igreja nenhuma. Porque enquanto definição antropológica nós somos seres espirituais, seres psicológicos, seres inteligentes, somato, soma, corpo, seres físicos. Então, na minha trajetória, eu sempre procurei integrar e ver a religião não como fanatismo, mas como uma ciência, e se ela é ciência, ela ajuda o quê? No movimento da vida, no movimento da acolhida, e eu como religioso e cristão, eu olho para um Cristo que se aproximava de todos, que acolhia todos, que não fazia diferença, que todas as pessoas que se aproximavam dele não saíam piores, mas saíam melhores daquele relacionamento. Um Cristo que não ficava julgando, apontando o dedo e furungando o passado das pessoas, mas um Cristo que simplesmente amava, que simplesmente acolhia. Se eu sigo essa lógica, ela não tem contradição nenhuma com a ciência, porque a teologia também é ciência. A teologia também é ciência. Assim eu posso integrar teologia com espiritualidade, com a religião, com o pesquisador. Então, o irmão Paulo é religioso? É pesquisador? É professor? Sim, porque nós somos um todo. Agora, na hora que eu sou pesquisador, o que vai se destacar é o ser pesquisador. Na hora que eu estou dando um retiro espiritual, o que se destaca aí é a nossa espiritualidade. Na hora que nós estamos fazendo uma festa ou celebrando, o que vai se destacar é a nossa fraternidade, a nossa integração. Na hora que nós estamos correndo no parque, nós estamos dando primazia o quê? Para a nossa saúde física, para o nosso bem-estar mental. Então, hoje, a grande questão é de equilibrar essas diversas áreas da nossa vida. Porque quando nós não equilibramos, a própria ciência mostra que o corpo vai acusar alguma deficiência em nós. E quem não vai cultivar sua espiritualidade, não estou falando em religião,
provavelmente vai entrar naquele eixo que nós chamamos do vazio existencial. E aí eu vou lembrar Viktor Frankl, aquele psicólogo que passou por 4 campos de concentração na Segunda Guerra Mundial e sobreviveu, porque ele tinha um para quê? Ele queria sair de lá, escrever livros, contar a história dele e queria encontrar a família. Queria encontrar a esposa amada. Só que ele não sabia que praticamente trucidaram toda a família dele, simplesmente por ser judeu. Mas onde eu quero chegar com o Frankl diz, esta geração da Segunda Guerra, até aqui, muitas vezes nossos pais não tinham com o que viver, porque eram muitos pobres, às vezes não tinham o que comer, onde dormir, mas tinham um para que viver. A geração de hoje pode ter o perigo de ter com o que viver. Tem casa, tem mordomia, tem internet, tem celular, tem, mas não tem para que viver. E aí nós estamos vivendo a geração mais deprimida da história, a geração mais suicida da história, a geração da síndrome do pânico, a geração desse pensamento acelerado, dessa ansiedade que não deixa as pessoas pararem, desses jovens que estão se mutilando porque estão em busca de algo que não encontram. O que é isso? Falta de espiritualidade. Tu está falando em religião? Não. Falta de espiritualidade. Falta de voltar para o seu próprio eixo, encontrar um sentido, sentir que eu sou único, que sou irrepetível, que eu tenho uma missão nesse mundo, que as pessoas podem ficar melhor comigo, enquanto eu não acho esse para que eu vou viver, para que eu vou lutar, qual é a diferença que eu faço no meu entorno, diz o Frankl, aquele vazio existencial vai crescendo dentro de nós. E aí vem as diversas síndromes, como a síndrome do fim de semana. Síndrome do fim de semana, nós como psicólogos, maior número de acidente, onde é que dá? Fim de semana. Maior número de suicídio, fim de semana. Maior briga de casais, fim de semana. Rachadinhas, fim de semana. Alcoolismo, fim de semana. Por quê? Porque durante a semana eu tenho um superego chamado escola, que me bota do horário 7h30 ao meio-dia, da 1h30 às 5h, das 7 às 10 da noite, esse superego externo me controla. Se tu é professor do La Salle, Ronaldo, tu tem que passar o cartão de tal a tal hora. A pergunta é, quando esse pai externo vai embora? O que acontece comigo de sexta de noite, que não tenho mais esse pai externo, até segunda de manhã, quando eu volto para aula ou para o trabalho? Eu preciso gerenciar dentro de mim o pai, a mãe e o irmão, a figura paterna, que é Lilith, a figura materna, que simboliza muito afeto, relacionamentos, e a figura fraterna de nos sentirmos irmãos e convivermos. Se eu não equilibrei isso dentro de mim, nós vamos ter todos esses sintomas que eu acabei de citar. É verdade, é um equilíbrio constante, né? A gente vive em busca do equilíbrio. E cada vez mais as pessoas estão distantes até de viver em comunidade no final de semana, né? Estão muito individualistas, porque eu me pergunto sobre os alunos, né? Porque nós temos uma comunidade, né? Nós vemos os alunos dia de semana, de segunda a sexta, mas nos finais de semana eu fico pensando assim, quando um aluno tá mal, ele precisa de alguma coisa, para quem que ele vai recorrer, né? Se ele não tem, digamos, uma comunidade forte no final de semana para poder acolher ele, né? Então, instituições com espiritualidade, como o senhor colocou, tem esse papel, assim, né? Então, eu acredito que vá nesse sentido mesmo. Reitor é gestor ou SEO? Os dois. Os dois, né? Os dois. Porque hoje ser reitor é muito mais do que tu ter um título, é muito mais do que assinar um diploma.
Ser reitor hoje é relacionamento 24 horas, é resolução de conflitos de interesse 24 horas, é representação nacional e internacional o tempo inteiro. Então, quer queira, quer não, para a universidade do século XXI, e no nosso caso é uma universidade comunitária, eu preciso transformar o meu entorno. Para transformar o meu entorno, eu preciso, no mínimo, aliança com a minha comunidade, aliança com as escolas de Canoas e região, aliança com o poder público, aliança com as empresas, com os governos. Então, o tempo inteiro, nós precisamos ser relações públicas, eu preciso ser um diplomata, eu preciso ser o CEO que pensa para frente, que pensa estrategicamente e não se perde na tarefa do cotidiano. Eu preciso pensar em inovação e empreendedorismo para o mundo que globalizou. Olhem agora, por exemplo, com a pandemia, o quanto nós precisamos nos agilizarmos e agir com rapidez. Então, um exemplo de CEO, eu já previa que a educação tinha que mudar. Eu sempre fui um crítico de mim mesmo. Eu sempre me perguntei, eu gostaria de ser aluno do Paulo, eu gostaria de ir nas aulas do Paulo, eu ia sair encantado nas aulas do Paulo e ia ficar dormindo nas aulas do Paulo. Sempre me questionei e questiono até hoje. Mas olha, em 2016 eu consegui chegar na Google e dizer, cara, a educação está indo para a inteligência artificial, várias empresas, ou a educação acorda ou nós vamos ficar para trás. Foi uma das primeiras universidades que trouxe a Google para o Brasil. Com os engenheiros da Google e os nossos, desenvolvemos a primeira plataforma para a educação superior. Até lá só tinha o Moodle, ou o Blackboard, que era pago. E nós desenvolvemos uma plataforma própria. E começamos a dar formação para todos os professores, formação digital. Imagina os professores lá com 20, 30 anos de história, o que esse reitor quer com educação digital, Google, etc., criar site. Eu disse, eu sou primeiro aluno, eu sou o primeiro que precisa se atualizar. E não tive vergonha. E quem vai ser minha professora, eu não tenho vergonha de aprender com uma aluna que chegou de uma escola pública de Canoas, que estava no segundo semestre de engenharia, e ela foi minha professora na alfabetização digital. Para resumir a história, quando chega a pandemia, naquele dia 18 de março, em 24 horas, a Unilassalle subiu tudo na nuvem e fomos todos para o digital sem perder um dia de aula. Foi uma segunda-feira. E naquela segunda-feira eu tinha aula no mestrado ou doutorado. Eu baixei a resolução, a partir de hoje não tem mais aula presencial, isso foi às 14h. 5h30 da tarde eu fui diante do meu computador, chamei meus alunos, aula normal. Quem diria isso se a gente não tivesse antevisto, nos preparado e nos formado para um futuro que já chegou, mas um futuro que chegou de uma forma muito cruel, muito dispersa, muito desigual. Um futuro que ainda não chegou em algumas escolas públicas, ou universidades públicas, ou mesmo particulares. Então, essa questão de ser CEO, de olhar para frente, de pensar a instituição, pensar o futuro, nos desafia o tempo inteiro. Sim. E nessa questão da sala Google mesmo, desde 2016 vocês já tinham a sala Google no Unilassalle, porque na pandemia
muitos tiveram que se adaptar e descobrir o que era o Google Meet, por exemplo, né? Alguns sabiam usar o Class, não sabiam usar o Drive, né? Mas as aulas passaram a correr pelo Google Meet, né? E provavelmente os alunos do Unila Salle já tinham o Meet instalado ali, porque o Unila Salle já tinha as plataformas, os aplicativos Google for Education, né? Então, quando chegou a pandemia, já havia um preparo não só dos professores, como dos alunos que já eram alunos da universidade. Né? Já tínhamos uma boa caminhada, porque no projeto com a Google, uma questão era eu formar os monitores, que era formar essa galerinha jovem para dar suporte. Outra era ter a plataforma, uma terceira era formar os professores, uma quarta era formar os alunos de licenciatura. Então, quando chega a pandemia, nós temos tudo isso pronto. Só que aí eu tenho várias realidades. Eu tenho uma Ferrari com alguns alunos andando ainda como Fusquinha. E aí, o bonito foi que essa galera jovem, e alguns, inclusive, alunos que vieram do André Poente, como monitores, tutores, em 2 semanas colocaram a turma na trilha da educação digital. Isso foi muito bacana, porque já tinha toda uma iniciação para a nossa inteligência artificial, a nós nativos analógicos, migrando para uma alfabetização digital. Passados 2 anos, já nos damos conta, nós e os estudantes, que agora não basta nós simplesmente sabermos utilizar as ferramentas digitais. O cara que quiser se diferenciar hoje, seja professor ou estudante, ou algum técnico, ele precisa ser produtor de conteúdo. Sim. Se ele não for produtor de conteúdo, nós vamos nos nivelar por baixo e vamos ser todos iguais. E os alunos vão olhar para nós. Cara, vocês 3 só sabem usar as ferramentas digitais. Ah, mas quem criou o podcast fantástico foi o reitor, o diretor Felipe. Ah, esse é o cara, ele criou um novo produto. Então, produzir algo que nos diferencie é a marca do profissional de um futuro que já é presente. Sabe que só dando uma experiência sobre isso, no canal da escola nós temos tutoriais ensinando os alunos a utilizarem Classroom, Google Drive, né? Principalmente o Classroom. E quem fez esses tutoriais foram ex-alunos da escola que estudavam no Unila Salle, faziam um curso de tecnologia, se eu não me engano, ciência da computação. E aí durante a pandemia ele fez contato, né? Ele disse que precisava fazer o projeto integrador, que agora todas as graduações têm. E aí ele que produziu os tutoriais, né, ali como uma tarefa para o curso que ele fazia no Unila Salle, só contando uma experiência, assim. É muito fácil, né? Com um monte de ferramentas que a gente tem, é muito fácil. Às vezes a galera se perde no sentido de usar de um modo tradicional, né? Algo que tu poderia, cara, mandar sei lá, usar uma ferramenta WhatsApp hoje, por exemplo, né? Pegar e mandar um texto no WhatsApp para o aluno ler. Pô, cara, é a mesma coisa que eu estivesse passando no quadro, então, tu entende? Agora, quando eu daqui a pouco, nem o senhor falou aqui, né? Eu proponho alguma solução, né? Eu proponho a criação de alguma coisa, aí é diferente, né? E é isso que a galera às vezes não se dá conta disso. Com uma Ferrari na mão, os caras andam dirigindo que nem um Fusquinha, né? Porque se nós quisermos ganhar essa geração, temos que ser do discurso da queixa, porque os caras não querem nada com nada, não tem interesse, não se preocupam. Vem aquela terapia da queixa. Cara, se eles estão vivos, é porque eles têm energia. É porque eles têm algo para dar, para contribuir. O jovem que está no André Poente, na Unila Salle, é a geração maker. E a geração maker bota energia para fora quando ela consegue fazer. Geração maker se reconhece num protótipo, num produto, e não numa teoria especulativa. Isso que nós precisamos entender. Então, quando nós fazemos hackathon na Unila Salle, um deles, por exemplo, um hackathon, nós tivemos aluno do 9º ano após doutorando, buscando uma solução para um problema de Canoas, entrevistando pessoas, vendo escalabilidade, viabilidade, financiamento. Cara, sensacional. Quando nós colocamos uma educação mão na massa
e que os alunos se reconhecem num protótipo, num produto, nós os ganhamos. Quando nós ficamos numa educação 2.0, que é aquela da fábrica, do quartel, de um atrás do outro, olhando para a nuca da criatura que está na frente, nós não estamos educando. Olha a estética das nossas salas de aula hoje. Eu faço a própria crítica na Unilassalle, diz para minha turma do marketing. Já há uns 3, 4 anos, visitando vários países, eu não quero ver uma sala, uma classe atrás da outra. Imagina eu olhando para a classe do Felipe, para a nuca do Felipe. O Felipe olhando para a nuca do Ronaldo. O que nós aprendemos uns com os outros? Agora, olhando no olho, nós vamos interagir, nós vamos trocar, nós temos maiores possibilidades de construção. Bah, mas tu bota 40 alunos numa classe na Unilassalle, no mínimo, então, faça 2 semicírculos, para que a turma possa interagir mais, conviver, trabalhar em ilhas, crie várias ilhas, para que nós possamos desenvolver essa geração maker que está neles. Aí nós ganhamos. Porque o conceito de professor está ultrapassado. O professor é aquele que professa algo. E a internet e o Google professa milhões de vezes, muito mais do que nós, e numa velocidade, numa atração fantástica. Para que eles vão ficar olhando para o Paulo se eles têm um monte de imagens e estímulos num celular, num smartphone? Então, agora, se esse Paulo diz, cara, deixa o smartphone, deixa o Paulo de ficar falando 2 horas e vamos para a construção de um produto onde tu vai deixar a tua marca e te reconhecer, essa galerinha vem junto. Sabe que essa questão do produto que tu colocaste, e também isso de ser um pouco gestor, ser um pouco CEO, né? No teu caso, uma universidade, eu passei por isso na escola e o projeto ele nasceu disso, né? De a gente estar em sala de aula e dizer para os alunos, vocês estão vendo aí uma corrente de youtuber, podcast. O podcast ele é tecnicamente mais simples de se fazer. E nós dizermos para os alunos assim, por que vocês não fazem, né? E eles dizem, não, mas por que o senhor também não faz, né? Então a gente teve que chegar no momento e dizer assim, então vamos fazer, a gente tem que trilhar esse caminho para eles nos verem fazendo e eles verem que é possível e eles verem seguir, né? E ao mesmo tempo de ser uma escola pública, mas a gente também tem um produto, né? Isso muda um pouco a dinâmica da escola, né? Então a gente, ao mesmo tempo que incentiva eles, também acabou virando uma maldição, porque agora todos querem vir aqui no estúdio, né? Aí eu digo pra eles, olha meninos, eu não consigo levar vocês, né? Porque a gente tem um horário por semana, né? Mas a gente vai fazer um na escola, assim, que der pra todo mundo poder gravar também, né? Então a gente passa por essa questão. E do CEO, assim, de dar a cara a tapa, né? De perder a vergonha, ir lá e fazer e mostrar pra eles que é possível e como que se faz também, né? Então me parece que a figura do reitor é um pouco isso também, né? De ir lá e... Porque nós saímos como reitores e diretores de escola e professores, nós saímos daquela redoma, que nós sabíamos tudo, que nós somos os poderosos, que nós estamos numa cadeira especial, nos protegemos com uma mesa enorme, o estudante não chega até mim porque tem uma baita mesa. Cara, quando eu tiro a mesa, quando eu desço do pedestal, quando eu sento em círculo, quando eu sento no chão com eles, mudam as relações. E aí nós vamos nos dar conta que nós não nos perdemos no nosso papel de sermos os instrutores, de sermos aqueles que vão ajudar, os designers intelectuais que vão ajudar a organizar a experiência, o produto, e principalmente vamos nos dar conta que aquela soft skills, aquela habilidade humana que diz lifelong learning, que é aprender por toda a vida, é para todo mundo. Porque se não era para aprender para toda a vida, eu diria, cara, eu só posso, doutor, por que eu vou me misturar com os alunos da Unilassalle e voltar a fazer um pós? Cara, se eu tenho que aprender para toda a vida, eu vou aprender com aquele cara de 24 anos que está fazendo o pós comigo. Eu vou aprender com aquele cara que também já tem 2, 3 graduações, está fazendo pós comigo. Aquele que está pela primeira vez, porque todos nós temos condições de aprender para a vida inteira e precisamos
quando não nos damos o direito de aprender, nós viramos papagaios repetindo o que os outros fizeram. E os estudantes percebem quando nós não deixamos marca da nossa originalidade, da nossa criatividade, quando nós só temos repetição de outros e não temos nossos próprios produtos. Então, teus podcasts, tu falasse em 2, 3 projetos aí, né? Isso é produto, Felipe. Isso é fantástico. E, Paulo, desde quando você é reitor e como é que funciona o processo para ser reitor? Hoje, na rede de educação do Estado do Rio Grande do Sul, para ser diretor é por eleição. É feita uma eleição, né? Ainda que existam muitos indicados, porque muita gente não quer mais ser diretor, assim, pelo estresse, as demandas e tudo. E como é que funciona para ser reitor, né? Eu já orientei umas professoras de Canoas que eram diretoras lá no mestrado, doutorado, e umas vieram dizendo, cara, porque eu era uma excelente prof, me relacionava bem com todo mundo, me chamaram para ser diretora e agora estou com uma bomba. Eu não sei lidar com a crise, eu não sei dizer não, me ajude, pelo amor de Deus. Então, de fato, para nós sermos gestores, nós precisamos de determinadas competências, como tomada de decisão, resiliência, pulso firme, mas afeto, dá esse equilíbrio, entre tantos. Esses critérios todos são analisados pela Rede La Salle. Como ela é uma instituição comunitária, ela é pública comunitária, o nosso presidente sonda nomes. Eu sou reitor há 13 anos. Ele sonda nomes, de uma sondagem de nomes vem o diálogo com esses nomes, o diálogo com a comunidade, e ele é que faz a nomeação. O presidente faz a nomeação. Não tem voto oficial entre a comunidade escolar. E você já falou um pouco sobre a sua trajetória acadêmica, inclusive já fiz o convite para vir falar tanto sobre a tese de doutorado quanto a monografia de mestrado. E isso tudo é pesquisa acadêmica, né? Para os alunos que forem nos assistir, eles saberem que isso tudo é uma pesquisa. Então você já mencionou um pouco por cima assim, de algumas que participou. O que tu destacaria assim, nas pesquisas que tu fez até hoje, ou no mestrado, no doutorado, assim, diz, isso foi importante estudar, essa foi uma descoberta importante que eu fiz na minha pesquisa? Cara, só para dar uma degustação do meu doutorado. No doutorado, eu queria estudar as pessoas que têm sucesso na vida pessoal profissional. Mas não aquele sucesso, cara, fiquei rico, ganhei muito dinheiro. Mas aquele sucesso que deixa as pessoas melhores, aquele sucesso que me deixa bem, me deixa feliz e contribui com a minha família, com o meu entorno, com a minha comunidade. Buenos. Aí eu busquei no meu doutorado ao redor, vou dar números redondos para facilitar, 500 formandos da Unilassalle daquele semestre. Porque os formandos, eles já passaram 4, 5 anos lá dentro. E perguntei para eles, citem características de professores bem realizados e sucedidos, bem-sucedidos na vida pessoal profissional. Só cite característica, fecha o olho, você que passou aqui 4, 5 anos e me liste. Eles listaram. Essa foi a primeira pergunta. E só tinha uma segunda pergunta. Dessas características, depois de 5 ou 4 anos aqui dentro, cite o nome de um professor que mais se aproxime dessas características legais. Citaram o nome. Eu fui buscar os 10 mais citados. Cheguei, Felipe, tu és um dos mais citados dessas características legais de uma pessoa bem-sucedida e realizada na vida pessoal profissional. Tu aceita eu peneirar a tua história de vida em profundidade? Aí o Felipe, ok, eu aceito. O Ronaldo, tu aceita? Aceita. Aí eu peguei os 10 mais e fiz a história de vida dos caras. E para surpresa, o que foi? Ninguém era filhinho de papai, ninguém nasceu em berço de ouro, eram doutores agora, eram pós-doutores, sim, mas tinha uma pós-doutora, por exemplo, que dizia, cara, tinha dias que não tinha o que comer. Eu morava no interior e era geada aqui no sul, eu ia de pé descalço e levava o meu chinelinho na mão, chegava lá, lavava os pés,
numa gamelinha que tinha na entrada da escola, do interior, e aí eu botava o meu chinelo. Só que dia de barro eu me obrigava a usar o chinelo e arrebentou. Aí o que eu fazia? Eu botava um preguinho atravessado, porque eu não tinha como comprar um segundo chinelo. Hoje é pós-doutora, bem-sucedida, mora numa mansão, é uma mãezona que ajuda todo mundo. Beleza. Outra professora, que também é pós-doutora, já viajou pelo mundo inteiro para ver para a juventude, não importa de onde nós saímos, viemos, o que nós fazemos com isso. Eu fico choramingando, olhando para trás, eu olho para frente. Outra dizia o seguinte, eu era pobre. Eu, às vezes, não tinha o que comer. Aí eu nunca tinha chance, como meus colegas, de fazer um lanche na universidade. Eu sempre carregava alguma coisa na mochila, uma batata doce, uma fruta, um sanduíchezinho, porque dava fome à noite. E eu trabalhava à tarde e corria à noite. Só que eu morava na zona rural e o ônibus me deixava quase a 1 quilômetro a última parada e eu tinha que ir sozinha. Mas eu queria estudar, eu queria vencer. E eu morria de medo. O que eu fazia quando eu descia da parada de ônibus? Eu criei um amigo imaginário. E aí, com o meu amigo imaginário, se alguém tivesse escondido, ia pensar, ué, essa mulher aí, no mínimo, está com um irmão, um namorado, um amigo, eu não vou me aproximar. E ela fazia as duas vozes. E ela ia fazendo teatro toda noite, descia do ônibus, ia contando história, dando gargalhada até chegar em casa. Foi mecanismo que ela encontrou para sobreviver e fazer a faculdade, fazer mestrado e fazer doutorado. E hoje ela viaja pelo mundo, uma grande pesquisadora. Então, essa pesquisa do doutorado, ela me mostrou que muitas questões dependem de nós, de um querer que saia de dentro, para que a gente possa se dar bem na vida pessoal e profissional. A pesquisa na África me mostrou que o meio externo, ele influencia, ele bagunça muito, porque não vamos ser ingênuos. Na África, às vezes, falta comida, como em qualquer canto do nosso país, falta comida, falta dinheiro, falta condições, não temos dinheiro para estudar, para viajar, para cultura. Mas essa pesquisa mostrou que o meio externo ele vai influenciar, mas ele não determina. O que determina é o meu poder de nunca desistir da minha luta e dos meus sonhos. Se eu tenho o poder de nunca desistir das minhas lutas e dos meus sonhos, eu vou adiante. E aí, nós aqui estamos falando de juventude. Vocês sabiam que Canoas, o censo de 2021 mostrou que somente 21% dos alunos que terminam o ensino médio vão para a universidade? É muito pouco, né, tio? Cara, aí eu fico triste, eu digo, onde é que estão os outros 80%? É a geração de amanhã dos nem estudam e nem trabalham. Se nós sabemos, a estatística mostra, o nosso observatório econômico mostra que quem termina ensino médio dobra a renda. Literalmente dobra a renda, quem não abandona. E quem termina ensino médio, a chance de ter um emprego é 71% maior do que quem não terminou. Então, olhem o compromisso que nós temos de alimentar sonhos da nossa galera para poder ir adiante. E essa estatística ela é dentro ainda dos que terminam o ensino médio, né? Lá na escola eu estou sempre destacando aqueles que evadem ao longo do ensino médio, porque nós temos hoje 13 turmas de primeiro ano e são 9 de terceiro. Isso que nós conseguimos aumentar uma de terceiro ano esse ano, porque eram sempre 9 e esse ano foram a 10 turmas. Nós temos 10 de médio, né? Mas aonde que vai parar essas outras 3 turmas, né? Esse número de alunos? Isso é muito triste. Olha, Felipe, Canoas esse ano, o IBGE mostra que Canoas esse ano tem dados aí do mês passado, 9.750 alunos no ensino médio. Vamos arredondar para 10 mil.
Se apenas 21% vão para a universidade desses 10 mil, o que acontece? Eu sei que 8 mil vão se perder no caminho. É muita coisa, né? É muita coisa em 2022. E até durante a pandemia ali na escola nós ficamos bastante felizes porque de 2020 para 2021 nós esperávamos que os alunos diminuíssem, né? E nós aumentamos o número de matrícula de 2020 para 2021. Eram 33 turmas, nós fomos para 35 turmas, né? E conseguimos manter agora em 2022, mas realmente a evasão ela é grande, né? Mas também tem a questão das licenciaturas, né? E uma coisa assim, né? Falando, o senhor tá trazendo aí a realidade, né, para a gente da Unilassalle. E num contexto geral, né, a gente sabe que a educação nunca mais vai ser a mesma depois da pandemia. Muita coisa nunca mais vai ser a mesma depois da pandemia, beleza. Hoje em dia nós trabalhamos com alunos que muitas vezes não vão trabalhar em outras profissões que ainda não existem, né? Por exemplo, há 10 anos atrás não tinha motorista de Uber, enfim, né? Não tinha podcast, não tinha... Então, assim, essa mudança de cenário também acabou afetando, e já vem afetando por outros motivos também, a questão das licenciaturas, né? Eu lembro que a Unilassalle, uns anos atrás, tinha várias licenciaturas que depois acabaram tendo outras nomenclaturas ou outras condições diferentes. E isso não é um fenômeno somente da Unilassalle, né? Como é que o senhor vê isso, assim, que a gente, olhando num espectro até maior, né, a nível nacional, a gente vê que as licenciaturas, em geral, elas têm tido uma queda, né? É uma questão muito pertinente, porque ela remete a como nós cuidamos daqueles que cuidam dos nossos filhos e da nossa juventude. E o problema das licenciaturas não é só Brasil. Eu sou vice-presidente das católicas da América Latina e toda a América Latina é o mesmo problema. Nós entendemos que enquanto a América Latina, a África, não tiver política pública de valorização do professor, de fato as licenciaturas vão continuar sendo o problema. A Unilassalle nasceu em 76 somente com cursos de licenciatura e foi ampliando para todas as licenciaturas. Hoje nós estamos migrando todas para o modelo híbrido. O que é híbrido? Metade EAD, metade presencial para as práticas, para os estágios, porque não tem demanda pro presencial. Estamos apenas com 180 bolsas do programa do governo, que é presencial para a segunda licenciatura. Fora disso, o Brasil todo caminha ou para fechar os cursos, e nós optamos por manter as licenciaturas mesmo no prejuízo, porque nós sabemos que só vamos dar virada de chave nesse país se nós apostarmos na educação, se nós valorizarmos os professores e se nós cuidarmos bem deles. Mas enquanto o governo não tiver uma política séria de valorização, nós vamos continuar sofrendo todas essas mazelas, e aí nós vamos cada vez ampliar mais esse déficit. Tua área de química hoje, faltam milhares de professores no Brasil. Química, física são as duas, e matemáticas que mais faltam professores. E aí tem estudante que passou 6 meses e não teve uma aula de química, uma aula de matemática. E até alguns anos nós buscávamos engenheiros para suprir as exatas. Agora nós não encontramos engenheiros para suprir a área das exatas. Então, de fato, é um problema seríssimo que nós nos preocupamos. A Unilassalle faz um esforço enorme, inclusive com descontos, promoções para valorizar a docência, para tirar a docência dessa solidão que muitas vezes nós vivemos na sala de aula.
e mostrar que é possível, sim, ser um docente feliz, um docente realizado, um docente que faz desse exercício o seu projeto de vida, porque hoje nós temos muito recurso, muita condição, Sim. mas somos sabedores de que a luta tem que continuar. É uma questão cultural até. A nossa sociedade, ela enxerga o professor, né, de uma forma que eu fiz o caminho contrário, né? Eu saí da área da engenharia para dar aula porque eu sempre gostei, eu sempre achei o máximo o cara que era professor, eu queria ser professor também. Mas em geral as pessoas não veem assim, né? Tu falar, não, é só dar aula. Pô, é isso. O cara não trabalha, dá aula. Tu trabalha ou tu só dá aula? Porra. E esse já era um problema que você já apontava há pelo menos 10 anos atrás, porque eu estava assistindo algumas entrevistas, né, para preparar aqui a pauta, e encontrei uma que era do ponto de vista, e há 10 anos atrás, estava olhando aqui agora no YouTube, né, então o senhor já apontava lá naquela época que isso vinha acontecendo, né, e de lá para cá só teve piora, pelo que eu pude perceber, né. Só piora porque eu já, como 13 anos como reitor e 6 anos, deixei agora o ano passado, eu fui por 6 anos presidente das escolas e universidades católicas do Brasil. Aí eu estava toda semana em Brasília, no mínimo um dia por semana. E o tempo inteiro lutando com o governo para dizer valorizemos os professores, vamos fazer uma política pública com salário digno, vamos dignificar a profissão do magistério nesse continente, ou não teremos professores. Um país que se leva a sério, que leva a sério suas crianças, ele não pode continuar como está. Porque o governo dizia, faça um curso normal, médio, uma licenciatura curta e já bota na educação infantil. Países como hoje saiu uma notícia, Finlândia, primeiro lugar em educação. Coreia do Sul, segundo lugar em educação. Brasil, penúltimo lugar. Penúltimo. Agora, na Finlândia, nós visitamos Finlândia. O cara, para dar aula, no mínimo tem que ter mestrado, no mínimo 1 ano de experiência, fazendo estágio com um professor titular, e na educação infantil, quem é que eles colocam? Os doutores, para não estragar a criatividade, o empreendedorismo, a paixão pela pergunta, pela descoberta, porque ali está nascendo o futuro cientista. E aí, o nosso modelo brasileiro é tão perverso que ele vai dizer, eu vou botar doutores e pesquisadores lá na faculdade, quando já nos estragaram. E por que eu digo isso? Porque não tem uma política séria. E aí o Brasil só não está pior, porque nós temos pessoas boas. Eu tenho pessoas boas, fantásticas, como o André Poento vai dizer, cara, eu tenho um grupo lá que é fantástico. Sim, as escolas que eu visitei públicas no Maranhão, em vários estados, porque nós temos pessoas individuais que carregam a bandeira. Não é o Estado que pediu e botou uma política para o André ter metodologias ativas, para o Felipe ter metodologias de podcast, projetos e tal. Foi o Felipe com sua equipe. Não é uma política de governo. Este é o problema. Eu atendo muito e tenho muitos orientandos de mestrado e doutorado de escolas públicas e eles trazem essa realidade, pessoas boas. Mas falta uma política de conjunto, de grupo. Incentivo, né? Então, todas as escolas tu vai dizer, cara, mas eu tenho 80% dos profs que têm paixão, que têm alma, que têm encanto, graças a eles. Por fatores intrínsecos, pela história de vida deles que movem os corações dos estudantes. Porque se o cara fica preso à não política de incentivo, o que seriam de nossas escolas? E posso citar um que o Ronaldo trabalha à noite na escola, né? E tá aqui de tarde, e ele que pediu pra vir. E não é porque era o reitor do Unila Salle, porque na semana passada foi com o Alex Bagé, jornalista, gremista, ele também queria vir, né? Não viu porque deu um problema com o horário ali, mas ele já queria vir, né? Mas então já cito como exemplo aí o Ronaldo aí fazendo trabalho voluntário, porque gosta de trabalhar na escola, acredita no projeto e tá aí conosco, né?
Se não tiver essa... O senhor falou antes ali, né? Se não tiver aquele... Tem que estar no teu coração, né? Pra te pegar isso, senão não fica, não adianta, não rola. Mas, Paulo, agradeço muito a tua presença mais uma vez. Quero expressar aqui a minha felicidade de poder sentar e conversar contigo aí. Deixar já, novamente, reforçar o convite para a gente conversar sobre a tua tese de doutorado aí, a monografia do mestrado, lá na escola, já te deixando o convite. Esse ano a escola faz 90 anos, já fez, na verdade, em junho, mas nós teremos festa no segundo semestre. Você vai receber um convite através da Carol aí, mais uma vez agradecendo a Carol. Vai me acionar aí. Para ir lá visitar a escola para esses 90 anos. Deixar um recado também para os teus coordenadores de curso, que a gente quer falar especificamente sobre modalidades, falar com o coordenador do curso lá, da educação física, da ciência da computação, né? Então a gente quer sentar e conversar sobre os coordenadores de curso aí, porque a gente sabe que também não é uma tarefa fácil, né? Ser um coordenador de curso e estar ali à frente de diversas disciplinas para poder falar também sobre áreas específicas, né? Então, mais uma vez, agradeço muito o teu convite. Deixo o colega Ronaldo aí também se despedir e, por último, o convidado. Então, satisfação estar aqui conversando, né? Tivemos aí a oportunidade hoje de ouvir a trajetória aí do irmão Paulo e que sirva, né, de exemplo aí para essa galera inteira. Eu acho que assim a Unila Salle ali em Canoas ela vem se consolidando, né, ao longo dos anos, e a comunidade precisa muito disso, porque eu acho que só a educação para mudar essa realidade aí, não tem outra saída não. Foi uma satisfação estar aqui e até a próxima então, né, Felipe? Fico bastante feliz também de aprender um pouco sobre a sua trajetória aí, né? Porque espero que tenha sido uma tarde agradável onde a gente tenha feito perguntas que normalmente não são feitas, porque esse é um pouco do objetivo também, né? Porque a gente olha lá, sempre chama o reitor para conversar sobre a universidade, falar sobre os cursos e tudo. Agora, falar sobre a escola do fundamental e do médio, eu acho que não é tão comum de se perguntar, e esse é o objetivo. Então, mais uma vez, muito obrigado por ter aceitado o convite. Mas eu que também agradeço, foi uma alegria enorme. Eu me reconheço no meio da juventude. Sempre foi essa uma questão que eu primei muito. E tanto que nós, há 2 anos, no meio da pandemia, nós criamos a Universidade do Sentido, a Universidade do Papa Francisco. Eu participo desse grupo do Papa Francisco como cientista desde 2015. Me encontro com ele todo ano. E todo ano nós temos gente de tudo que é religião que participa dessa equipe, e nós nos damos conta que para essa galera do ensino médio e para quem está chegando na universidade, nós precisamos projetos que façam brilhar o olho e que eles se envolvam. Por isso que o Ronaldo lembrava, a Unila Salle mudou muito nos últimos anos, sim, e principalmente por projetos sociais. Hoje nós temos o projeto He4She, que defende as mulheres que sofrem violência doméstica, inclusive uma casa que as abriga. Nós temos o projeto Imigrantes, que acolhe ao redor de 2.000 imigrantes, principalmente do Haiti, da Venezuela, dentre tantos outros projetos sociais. E eu quero concluir, nós estamos aqui falando com o diretor, professor do André Leão Poente, e parece que tem um busto dele aí na Praça da Matriz. E no busto, mais ou menos, tem uma frase que, se eu me recordo, que diz: morto vive no coração de seus alunos. André Leão Poente, morto vive no coração dos seus alunos. Por que o André Leão Poente não morreu, mas ele continua? É o mesmo do poeta Mário Quintana, que pediu para colocar na lápide dele: eu não estou aqui. Porque ele diz, cara, é muito triste olhar para cá e ver que tudo terminou aqui. Eu não terminei aqui. Eu vivo no sonho dos enamorados, eu vivo na paixão da juventude, eu vivo na esperança, eu vivo nos projetos. Então, se o André Leão Poente, morto, vive no coração dos seus alunos, eu creio que ele está vivendo muito no coração de vocês. Vocês estão mantendo esse grande educador que moveu a juventude,
que tocou o coração dessa juventude, vocês estão levando adiante esses grandes ideais de tocar o coração da juventude agora na condição de educadores do André Leão Poente. E contem conosco nessa trajetória, vamos sim juntos celebrar os 90 anos com essa galera maravilhosa. Nós que agradecemos. Agradecemos também aqui, então, a ProHub, né, que nos hospedou aí durante esse episódio, e também a própria produtora aí que oferece o espaço para nós. Vida longa e próspera a todos. Até mais.